Olá pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Começamos mais um Revista Brasil TVT com a minha apresentação Cosmo Silva e hoje com o retorno da minha colega Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Boa noite para você e para todos e todas que nos acompanham aqui no Revista Brasil TVT. Bom demais estar de volta aqui com vocês. Bem-vinda de volta, Maria Tereza. E pessoal, com mais de 530 mil mortes e mais de 19 milhões de infectados pelo novo coronavírus, o Brasil é o país com mais mortes diárias pelo vírus no mundo. Entretanto, a tendência é de queda. Já em relação à imunização, pouco mais de 14% dos brasileiros já tomaram as 2 doses da vacina ou dose única contra a Covid-19 e cerca de 40% da população já recebeu a primeira dose. E por falar em pandemia, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à maior crise sanitária do país, segue seus trabalhos e esta semana foi agitada. Nas últimas 2 semanas, o governo federal entrou definitivo no centro das investigações com denúncias de corrupção envolvendo a compra de imunizantes. O Revista Brasil TVT deste domingo analisa o atual cenário da pandemia no Brasil e os trabalhos da CPI no Senado Federal. Outro assunto que será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo é a nota divulgada pelas Forças Armadas em tom de ameaça, após o presidente da CPI, senador Omar Aziz, chamar a atenção para uma, aspas, banda podre que compromete a imagem da instituição. Também vamos abordar as denúncias do portal UOL com revelações de áudios que mostram um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Nesta semana, a jornalista Juliana Dalpiva falou sobre essas denúncias no programa Bom para Todos, aqui na TVT, e você vai ter a oportunidade de acompanhar a reprise aqui no Revista Brasil TVT de hoje. E em meio às denúncias de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, movimentos sociais, sindicais e partidos políticos saíram às ruas em todo o país para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Outros protestos já estão marcados para acontecer ainda este mês. Na última quinta-feira, dia 8 de junho, foi celebrado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Para celebrar a data e combater a política negacionista que se tenta impor no Brasil, foi lançado o Centro Sou Ciência. Esse assunto será pauta do programa de hoje. E depois de um mês do segundo turno das eleições presidencial, o povo peruano ainda não teve seu presidente proclamado. Na última terça-feira, manifestantes realizaram uma paralisação nacional para exigir a proclamação do resultado oficial. Pedro Castilho, da coligação Peru Livre, saiu vitorioso em relação à sua oponente Keiko Fujimori, do Força Popular. No entanto, a Justiça Eleitoral continua analisando denúncias de fraude e pedidos de anulação de votos. O Revista Brasil TVT deste domingo também vai tratar deste assunto. E para finalizar, temos um momento cultural com o Colibri na Quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/redetvt. E pessoal, na última quinta-feira, dia 8 de junho, foi celebrado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, como a minha colega Maria Tereza Cruz afirmou agora há pouco. Para celebrar a data e combater a política negacionista que se tenta impor no Brasil, foi lançado o Centro Sou Ciência. Para falar com a gente sobre o Centro Sou Ciência e a importância da produção científica para o desenvolvimento do país, conversamos agora com Soraya Ismaili, coordenadora do Sou Ciência, professora titular da Escola Paulista de Medicina e que foi reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, entre 2013 e 2021. Boa noite, doutora Soraya Ismaili, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, ótimo estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professora. E eu já quero começar a nossa conversa, professora, que a senhora traga para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, sobre o lançamento deste evento que lançou o Sou Ciência e trazendo a importância de um evento como esse, num momento tão delicado de negacionismo no país e contra um presidente que banca e prega contra a ciência, professora. Sim, é extremamente importante porque atualmente nós temos uma guerra de informações e, na verdade, não se trata só de negar a ciência,
mas da utilização das informações produzidas pela ciência para produzir informações distorcidas e que confundem as pessoas, é a chamada pseudociência. Então, isto está na pauta, está na ordem do dia. Nós temos que combater a contra-informação, a pseudociência e levar uma informação de qualidade para todas as pessoas, para que nós possamos, de fato, combater o negacionismo e a falta de uma ação mais efetiva, principalmente com relação à pandemia. Nós sabemos que os cientistas e a ciência brasileira produzem muito, apesar das condições adversas, da falta de financiamento, apesar da falta de valorização dos nossos cientistas e das nossas universidades, mas nós temos produzido e dado respostas desde o início da pandemia no ano passado. Então, nós queremos e precisamos continuar, nós não paramos, não vamos parar, mas também precisamos levar à sociedade estas informações, o que nós fazemos e como fazemos para que a sociedade participe das nossas ações também. Nós não precisamos esperar uma pandemia para divulgarmos a ciência. O Dia do Cientista, na verdade, deveria ser todos os dias, porque nós temos os cientistas trabalhando todo o tempo, muitas vezes silenciosamente, estudando, muitas vezes dentro do laboratório, dos laboratórios ou dentro de um hospital, e isso faz toda a diferença para que nós possamos ter as respostas que eu mencionei e que fazem, que têm o objetivo principal de produzir a saúde, de produzir o bem-estar e o desenvolvimento social e econômico. Professora, além da questão ou na esteira do negacionismo, né, vamos dizer assim, a gente tem também a questão das políticas públicas e algum movimento nos últimos 2 anos especificamente de desmontes, inclusive de retirada de verbas, de financiamento de pesquisa, esse tipo de situação. Gostaria também de saber a visão da senhora sobre esse momento em que, por conta da Covid, a ciência, que sempre foi importante, acaba ganhando um protagonismo e, ao mesmo tempo, essa dificuldade do desmonte de políticas públicas ligadas à ciência. Perfeito, é importantíssima essa colocação, porque nós tivemos um grande avanço nas universidades públicas brasileiras. Nós tivemos uma expansão, a própria Unifesp, a minha universidade, a nossa universidade, cresceu muito nesse período, expandiu muito a entrada dos jovens, principalmente os jovens mais carentes, que mais precisam estar na universidade hoje. Só que isto parou, né? E nós, a partir de 2016, não só parou, como nós tivemos uma drástica redução dos nossos orçamentos. Nós fomos caindo em termos orçamentários. Nós tivemos primeiro uma redução entre 2016 e 2018, e em 2019, especialmente em 2019, foi um momento de grandes perdas para todos nós, e em 2020 só não foi maior por conta da pandemia, mas mesmo assim, os patamares de investimentos que nós temos nas nossas universidades e na ciência, nos institutos de pesquisa, da ciência do Brasil, que fazem a ciência do Brasil, tiveram grandes perdas. E isso não pode continuar, porque é realmente um momento de grande necessidade do nosso país, e nós estamos hoje com uma situação bastante difícil e eu diria que de muita preocupação em como nós vamos continuar enfrentando a pandemia sem os recursos necessários para as nossas universidades. Queria lembrar que a maior parte da ciência brasileira é realizada nas nossas universidades, em especial as universidades públicas e em especial as universidades federais, que são 69 universidades. Estes investimentos nas nossas universidades produzem pesquisa, produzem ciência e produzem saúde para a população. Só na pandemia,
As universidades federais, estou considerando somente as universidades federais, produziram mais de 2.000 ações importantes, projetos de pesquisa, numa área de cobertura de atividades, de ações, que ultrapassam 35 milhões de pessoas. Ou seja, não são só os estudantes, mas são as famílias dos estudantes, são os pacientes atendidos nos hospitais, são as pessoas que são atendidas nos projetos sociais, que são feitos nas comunidades. Então, tudo isso é feito porque a universidade faz ensino, pesquisa e extensão. Então, além disso, além de tudo isso, nós desenvolvemos tratamentos para COVID, estamos atendendo na linha de frente, nas UTIs, nos ambulatórios, e ainda fazendo as vacinas, né? Além de tudo isso, fazendo patentes, fazendo vacinas, todas essas atividades que a universidade pública hoje desenvolve, precisa de apoio. E o que nós tivemos desde 2019 e 2020 foram ataques veementes às nossas universidades, aos nossos pesquisadores, inclusive muitos deles perseguidos por terem opinião e por formularem opiniões com base em evidências científicas que, por serem contrárias à ordem vigente, foram perseguidos também. Então, as opiniões podem ser dadas, mas principalmente as opiniões e também as apresentações de propostas e de formulação de políticas públicas com base em evidências científicas. O que nós vemos hoje é o contrário, é de fato algo que busca nenhuma evidência para formular opiniões que inclusive são contrárias à ciência ou que são a pseudociência, como eu mencionei anteriormente. Professora Soraya, vamos falar um pouquinho agora do Sou Ciência, né, da iniciativa dele, como surgiu e o que ele se pretende, professora, a partir de agora. Teve uma união aí de vários pesquisadores, cientistas. Vocês lançaram essa iniciativa na última quinta-feira. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, o que se propõe o Sou Ciência e como que surgiu a ideia especificamente do Sou Ciência. Perfeito. Bem, a ideia do Sou Ciência diz respeito ao momento em que vivemos, claro, de ataque às universidades, de ataque à ciência, de ataque ao que nós produzimos, que, como eu disse, a ciência é baseada em evidências. Então, nós buscamos estudar para produzir um conhecimento que vai trazer um benefício para a sociedade. O Sou Ciência, ele tem o objetivo de trazer uma comunicação e formar uma comunicação ampla e de mão dupla com a sociedade. Ou seja, as nossas universidades que produzem o maior percentual da ciência nacional, fazendo uma conexão e uma ligação forte com a nossa sociedade. Por isso, o Sou Ciência, a sigla, né, quer dizer sociedade, universidade e ciência. Além disso, são pesquisadores, principalmente de universidades, das nossas universidades, pesquisadores que fazem parte do comitê de pesquisadores e do comitê científico. São mais de 50 pesquisadores que estarão atuando para produzir notícias, para produzir artigos de opinião, também comentar as notícias, mas comentar com base na ciência, as notícias que têm saído em toda a mídia sobre a pandemia, sobre as questões de patentes, sobre as questões da ciência de maneira geral, ou do ensino público superior, as questões relacionadas às políticas públicas. Então, nós vamos fazer os comentários sobre as notícias, emitir opinião, mas principalmente nós vamos fazer os estudos. Nós pretendemos estudar os modelos da educação superior no Brasil, o seu financiamento e também a democratização da ciência. Esse é um ponto que nós estamos particularmente interessados. Por quê? Para que a ciência seja acessível, para que ela possa
para que nós possamos, de fato, democratizar a ciência no nosso país, é preciso permitir o acesso a todos os grupos sociais, a todas as atividades da nossa sociedade. E para isso nós precisamos também de uma comunicação que seja muito fácil, muito rápida, que em termos, né, mais fáceis, né, porque muitas vezes o cientista, cioso preocupado em falar corretamente, ele acaba falando de uma forma muito difícil para a sociedade. E nós precisamos atingir todas as camadas sociais, precisamos falar com clareza, queremos ouvir, porque existem muitos saberes que estão na sociedade e que nós, cientistas, também precisamos escutar. Então, estes saberes têm que ser incorporados nos nossos estudos também. Nós precisamos fazer com que isso seja amplificado. Todas as redes que divulgam ciência no nosso país têm que se congregar para que nós possamos levar a ciência, torná-la acessível, democratizá-la, e só assim nós teremos, de fato, esta percepção de cidadania da ciência e a cidadania para toda a nossa população. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas quero agradecer demais a participação da professora doutora Soraya Ismaili, coordenadora do Sou Ciência, foi reitora da Universidade Federal de São Paulo entre 2013 e 2021 e é atualmente professora titular da Escola Paulista de Medicina, também da Unifesp. Muito obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, excelente estar aqui com vocês e sou ciência, somos ciência. Sejamos todos ciência. Professora, antes da gente acabar, tem algum endereço eletrônico que as pessoas podem entrar no Sou Ciência? A senhora pode falar para a gente? Tem sim, claro. Muito obrigada por lembrar, excelente. Nós temos um portal, www.sousciência, tudo junto, .unifesp.br. Este é o portal, lá tem todas as informações, tem como entrar em contato, mas nós também estamos em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Se as pessoas desejarem ver o ato de lançamento, que foi agora, no dia 8, Dia Nacional da Ciência, um dia estabelecido por lei, e que teve muitas celebrações, também podem assistir no nosso canal do YouTube, que já está lá. E, ao mesmo tempo, e finalmente, quero dizer o seguinte, como eu dizia, o Dia Nacional da Ciência é muito importante para nós, esse dia 8 de julho, mas espero que no próximo Dia Nacional da Ciência, ou quem sabe antes disso, a gente tenha um estádio de futebol aplaudindo os cientistas, como nós tivemos recentemente em Wimbledon, quando as pessoas, a população, aplaudiu de pé os pesquisadores, os cientistas que fizeram a vacina de Oxford, e que no nosso Brasil aqui foi desenvolvida pela Unifesp, e que hoje é a vacina da Fiocruz. Então, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, vamos com a ciência. Com certeza. Obrigado, muito obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, até breve. Até. E, pessoal, nesta semana, a jornalista Juliana Dalpiva, do portal UOL, foi uma das convidadas do programa Bom para Todos aqui na TVT. Ela falou sobre denúncias com revelações de áudios que mostram esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado federal e atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. A ex-cunhada de Jair Bolsonaro acusa o presidente de participar do esquema que ficou conhecido como rachadinha. Na verdade, é o crime de peculato, que é quando o assessor parlamentar é obrigado a devolver parte do salário a um deputado. Numa série de reportagens da Juliana Dalpiva, publicadas hoje no portal UOL, Andréia Siqueira Vale, que é irmã de Cristina, ex-mulher de Jair Bolsonaro, afirma que o irmão dela, André,
foi demitido porque não cumpriu o acordo quando era assessor de Flávio Bolsonaro. Um áudio confirma essa informação. Vamos ouvir. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Bom, Andréia, que também foi assessora de Flávio Bolsonaro, revela que devolvia a maior parte do salário. Dá uma olhada. Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também estava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. Num outro áudio, Andréia fala da participação de um coronel da reserva nesse esquema. Ele foi colega de turma de Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras e é tio de Cristina e Andréia. Vamos ver. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Hudson também já até tirou o corpo fora, porque quem pegava a bolada era ele. Quem me levava e me buscava no banco era ele. E por último, Márcia Aguiar, que é a mulher de Fabrício Queiroz, aponta que o líder do esquema é Jair Bolsonaro, chamado por ela de 01. Vamos ver. É que ainda não caiu a ficha dele, que agora voltar para a política, voltar para o que ele fazia tão cedo, esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o 01, né, o Jair não vai deixar. Tá entendendo? Não pelo Flávio, mas enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele, fazer o quê? Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre essas reportagens, para trazer detalhes, inclusive, dessa apuração, quem está aqui comigo é a repórter, colunista do UOL, Juliana Dalpiva. É um grande prazer, uma honra te receber por aqui, viu, Juliana? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thalita. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conversando com o pessoal que acompanha aqui a TVT. E a novidade nesse caso todo, após a repercussão das reportagens da Juliana, é que o senador Alessandro Vieira, ele vai fazer um pedido de CPI da rachadinha. Inclusive, ele postou nas redes sociais, a gente tem essa imagem. Roda pra gente, quer ver? Senador Alessandro Vieira. Aí, ó, ninguém está acima da lei, os fatos narrados são graves e exigem apuração imediata. Apresento hoje o pedido de CPI da rachadinha. Conhecereis a verdade vos libertará, algo que é muito dito, inclusive, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? Juliana, eu queria que você, num primeiro momento, trouxesse, então, o que foi essa apuração, o que você destacaria como um grande ponto dessas reportagens que você publicou, é claro, com essa bomba que explode, porque até então, nós acreditávamos, pela investigação, que o chefe desse esquema era Flávio Bolsonaro, né? E a partir de agora, com essa evidência que aparece pela primeira vez, a gente tem o nome de Jair Bolsonaro como sendo talvez o chefe dessa organização sendo nomeado como 01, né, desse esquema. Então, assim, o que é destaque para você nisso tudo? Thalita, olha só. Desde que a gente começou, digo a gente, porque não fui só eu que cobri esse caso, vários ótimos repórteres no Brasil cobriram esse caso também, desde dezembro de 2018, eu acho que todo mundo tinha uma certa noção no bastidor de que a família Bolsonaro teme muito essa história e esse caso, e os desdobramentos que começaram a vir à tona a partir do relatório de movimentação financeira atípica milionária do Fabrício Queiroz, porque sabe que essa história chega até o presidente Jair Bolsonaro. Lá naquele relatório já tinham os cheques para a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, que o presidente disse que foi um empréstimo. Mas, de fato, só aquilo já causava um constrangimento grande para o presidente. E a gente, eu digo a gente porque, enfim, vários outros cobriram também, mas quando você cobria o bastidor, você sentia, as pessoas começaram a falar aos poucos,
sabe, da preocupação que tinham sobre isso, também porque o Queiroz era muito próximo. E aí eu comecei, lá no comecinho ainda, quando comecei a entender essa história, e quem eram os personagens, eu acho que essa foi uma questão fundamental. Entender quem era o Fabrício Queiroz, entender o presidente, o passado, a família, os casamentos, os filhos. Aí comecei a entender e eu comecei a ouvir de algumas fontes, olha, não é só sobre o Queiroz, a família do presidente está envolvida, o presidente nomeou vários assessores no gabinete dele, de familiares. E eu comecei a fazer uma série de reportagens, ainda quando eu trabalhava no Globo e na revista Época, sobre isso, mostrando. Algumas pessoas aqui talvez estejam acompanhando a gente, já devem ter visto matérias sobre assessores fantasmas no gabinete do Carlos Bolsonaro, uma matéria que ficou muito conhecida que fala sobre 102 assessores que tiveram que tinham algum parentesco entre si e que foram nomeados em algum momento em 28 anos nos gabinetes da família Bolsonaro. E eu fui avançando sobre isso, sabe, Thalita? Porque nunca acabava a história. Você continuava apurando e cada vez surgia mais coisa, mais informação. E aí também começou a vir à tona o relacionamento do presidente dos filhos com o Adriano Nóbrega, aquele miliciano de Rio das Pedras, né, esse chefe do escritório do crime, a proximidade dele com o Queiroz. E essa história foi enredando. No bastidor, muita gente já comentava, olha, isso envolve o presidente, isso envolve o presidente. Mas ninguém tinha provas, né, concretas para a gente mostrar, não fazer nenhuma acusação leviana. Até que eu fui, assim, sabe, num processo de fato, me aproximar de quem sabia muito e de conquistar a confiança dessas pessoas a ponto de, em algum momento, ter conseguido convencer alguém a me mostrar provas mesmo, que são, no caso, as gravações que estão publicadas agora nessa matéria hoje. Sabe, é um trabalho que leva quase 3 anos, assim, entre saber e conseguir provar, sabe? Eu já sabia há muito tempo que de fato tinha esse envolvimento do presidente. Juliana, de alguma forma, o caminho hoje é menos complexo devido à fragilidade do governo por conta de tudo que está acontecendo, por conta da CPI da Covid, por conta desses atos pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro? Você encontrou mais facilidade para esse caminho agora ou não? A dificuldade continua a mesma? Eu acho que é um caminho, sabe, Thalita? Assim, era muito difícil no começo, mas eu acho que o período mais difícil foi quando eu comecei a sentir o cheiro dessa história, na época da eleição ainda, em 2018, e ali sim eu senti muita gente com medo, e ninguém queria falar nada, sabia, mas não queria dizer nada. E eu já tinha começado a investigar algumas funcionárias fantasmas, né? Só que eu não conseguia, assim, provar, sabe? Eu não tinha conseguido flagrar ninguém, mesmo tentando, sabe? O pessoal fala muito, porque a imprensa só fez isso depois que o Bolsonaro foi eleito. Não, sabe? Você estava tentando, eu estava tentando, não posso falar por todos os colegas, mas eu sei que muita gente também investigou muita coisa importante. Só que naquela época não teve, e de fato as pessoas tinham muito medo. Elas continuam tendo muito medo, muitas ainda têm muito medo, mas aos poucos, à medida em que, de algum jeito, as coisas avançaram na investigação do Flávio no Ministério Público em 2019, isso também, de alguma maneira, as repercussões do procedimento de investigação dele, a gente noticiava, isso foi dando coragem para outras pessoas e isso foi caminhando, sabe? E aos poucos, é como se você estivesse montando uma parede e vai colocando os tijolinhos, sabe? Então, assim, o que eu acho que é super importante dessas gravações hoje? Elas não vêm... elas vêm para comprovar uma coisa que já estava muito clara, né? Assim, o senador foi denunciado, o Flávio foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por receber salário dos seus assessores. Uma outra assessora, que não é da família do Bolsonaro, tinha confessado isso numa colaboração com o Ministério Público, até para diminuir a pena dela, né? Ela fez isso, chama Luísa Paz, que é uma pessoa que é próxima ao Queiroz. Só que esse depoimento está sob sigilo, esse é um que eu sei do conteúdo, mas eu não tenho a gravação, não consegui acessar. Mas eu acho que aí, quando eu consegui com essa fonte, esse depoimento que é da Andréia, que é da ex-cunhada do presidente, eu tendo a achar também, não sei se você concorda, se quem está ouvindo a gente vai concordar, que isso também revela muito sobre o íntimo da família e do presidente, sabe? Até porque agora é ela falando que o presidente cobrava isso dos cunhados dele, que estavam lotados no gabinete.
sabe? E eu acho também que é um período anterior ao Fabrício Queiroz, porque esse irmão que a Andréia cita, ele foi funcionário do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, entre 2006 e 2007. Então, assim, a coisa que sempre me chamou muita atenção, tinham muitos elementos nessa história que mostravam que isso estava muito longe de ser só sobre o Flávio e sobre o Queiroz. Essa irmã da Andréia, que é a Ana Cristina, a segunda mulher do presidente, o Bolsonaro e ela compraram juntos 14 imóveis, 5 com dinheiro em espécie, muito antes do Flávio sequer ser deputado estadual, do Carlos ser vereador. Então, assim, estava tudo muito, assim, levando você a entender, são fatos. Os imóveis foram comprados antes do Queiroz ser assessor. E aí, assim, esse troca-troca de assessores, uma hora está no gabinete do Jair Bolsonaro, outra hora está no do Carlos, outra hora está no Flávio. A Andréia foi assessora fantasma da família Bolsonaro por 20 anos. Quase 10 no gabinete por 8 anos no gabinete do Jair Bolsonaro, de 98 até 2006. Aí depois de 2006 a 2008 no Carlos, e depois mais 10 anos no gabinete do Flávio. Essa mulher, Thalita, ela é fisiculturista, né? Ela vai 2, 3 vezes por dia na academia para poder manter a forma, né? Para participar de campeonato. Mas ela é uma mulher que vive em extrema dificuldade. Eu conversei com várias pessoas que contam que ela fazia serviços de diarista, de auxiliar de cozinha, enfim, qualquer bico que ela pudesse para arrumar um dinheiro. Como é que uma pessoa que ganhou um salário de cerca de 8 mil reais por quase toda a vida, por 20 anos, é alguém vivendo nessa situação? Isso não fecha. Então, aí o Ministério Público quebrou o sigilo dela na investigação do Flávio, ela é investigada lá. Aí descobriu que ela sacava 98% de tudo que ela recebeu líquido. Esse dinheiro não ficou com a Andréia. Para onde foi esse dinheiro? Sabe? Então, assim, as gravações vêm para mostrar e para, de alguma maneira, deixar claro e límpido várias outras, em cima de várias outras provas, sabe? Então, assim, tá muito, muito, muito claro que aquilo acontecia, não só no gabinete do Flávio, sabe? Existem muitos elementos, fatos, né? Não são opiniões, não é teoria, não é narrativa, sabe? São fatos. Sim. Juliana, inclusive esses foram os áudios agora divulgados nessas primeiras reportagens, mas tem muito mais material para ser divulgado num podcast, que vai ser lançado amanhã no Portal UOL, né? Eu queria que você contasse, porque você falou sobre essas relações familiares, e parece que o podcast vai trazer muito disso, né? De relações familiares. Porque, inclusive, quando a gente vê esses nomes de Jair Bolsonaro, da cunhada, da mulher dele, de um tio das duas, todos envolvidos, são de uma base familiar ali no topo, né? O que dá a entender que aquilo foi criado ali no topo e depois os filhos copiaram, de certa forma, esse esquema. Mas é isso, nos dá a entender, nos leva a entender que foi assim. Eu acho que é muito simples de ver isso, porque, por exemplo, quando a gente pega o conjunto de assessores que uma hora estava com o Bolsonaro, que outra hora estava com o Carlos, outra hora com o Flávio, e até com o Eduardo Bolsonaro, essa rede está muito clara. Aí depois, todos eles, sem exceção, fizeram compra de imóveis com dinheiro em espécie. Isso é uma outra coisa que é comum em toda a família. E é uma coisa que chama muita atenção, porque quem compra imóvel com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo, que chega com o quê? Com sacola de dinheiro para pagar? Quem faz isso? Sabe? Essa é uma pergunta. Quem faz isso? Por que faz isso? Né? Sim. Então, assim, eu acho, sabe, Thalita, que, de fato, isso que a gente está falando aqui são fatos. O presidente deveria vir a público se explicar. Deveria vir a público falar sobre esse André, que era assessor dele. O presidente precisava explicar essa situação dessa cunhada dele. Por que ela está falando isso? Né? Por que ela tinha que devolver 7 mil reais? Porque isso não é só ela falando. A questão é que a quebra de sigilo bancária dela comprova o que ela falou nessa gravação. Não é só assim, vir agora à tona e dizer, é mentira, ela falou e não é verdade. Não. O extrato bancário dela comprova isso. Ela não ficava com esse dinheiro.
Inclusive, você conseguiu esse áudio através de uma fonte anônima que manteve o anonimato. Você chegou a entrar em contato com a Andréa depois disso? Você falou um pouquinho sobre essa vida que ela leva, mas você entrou em contato com ela? Como que foi esse contato? Eu tentei, já faz 2 anos que eu tento falar com ela, sabe? Assim, pelo menos cerca de 2 anos. É sempre muito arredia, sabe? Assim, ela nunca. Uma vez ela me xingou e tal, vocês vão escutar isso no podcast. Saiu escorraçando comigo no meio da rua. Agora, para a questão da gravação, eu tentei contato por telefone, ela me bloqueou, mandei mensagem, ela leu e me bloqueou. Então, assim, é uma situação difícil para ela também, sabe? Eu acho que ela também é aquela pecinha pequena numa estrutura que é enorme, sabe? Por mais que, de fato, a gente esteja falando de crimes e que ela tenha parte nesses crimes, ela é uma peça pequena dentro de uma estrutura que é grande e muito maior que ela, né? Então, não é fácil a vida da Andréa, sabe? Assim, um sentimento confuso, assim, até para mim. Eu, sinceramente, acho que eles eram servidores públicos e devem respostas à sociedade, sabe? E ela deve também essa resposta à sociedade. Mas também, assim, ela tá lá sob pressão, né? Inegavelmente. E aí você pergunta do podcast também. Antes de eu falar do podcast, falando em pressão, o que você espera? Ou se você já está sofrendo algum tipo de pressão por conta desse gabinete do ódio, que caiu em cima, né, dessas reportagens, a repercussão foi grande. Você sofreu algum baque em relação a isso? Como que está sendo? Olha, Thalita, eu vou ser sincera com você, eu não tive nem tempo de olhar tudo que tá nas minhas redes sociais pessoais, assim, sabe? Eu olhei um pouquinho, mas eu tentei responder o máximo que eu consegui, mas teve uma repercussão muito grande, né? Então, assim, eu te confesso que eu não recebi lá muito xingamento, não. E essa é uma outra coisa que me chama muita atenção. Até esse momento aqui, pouco antes da gente entrar ao vivo aqui para conversar, não tinha uma única manifestação de Jair, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Silêncio, não há comentários, sabe? Então, assim, para mim, me chama muita atenção que uma acusação fortíssima dessa vindo da ex-cunhada gere silêncio. Eles que adoram xingar a imprensa, né, perseguir, atacar jornalista. Então, me chamou muita atenção o silêncio do presidente e dos filhos. Juliana Dalpiva, então colunista do UOL, veio falar para a gente sobre essas reportagens publicadas no portal hoje em relação a Jair Bolsonaro e o esquema de rachadinha. Primeiro indício de que Jair Bolsonaro fazia parte desse esquema de rachadinhas que a gente já sabia tinha envolvimento de Flávio Bolsonaro. Pessoal, a gente acabou de ver aí essa reprise da entrevista da Thalita no programa Bom para Todos, que foi ao ar nesta semana. E agora, pessoal, depois de um mês do segundo turno das eleições presidenciais, o povo peruano ainda não teve seu presidente proclamado. Pedro Castilho, da coligação Peru Livre, saiu vitorioso nas urnas. No entanto, a Justiça Eleitoral continua analisando denúncias de fraude e pedidos de anulação de votos. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Emir Sader, ele que é cientista político e sociólogo. Boa noite, professor Emir Sader. Prazer falar com o senhor. Boa noite, boa noite. Professor, o que o senhor pode falar para a gente deste imbróglio que envolve a eleição no Peru, professor? Mais de um mês do término do pleito eleitoral do segundo turno lá, mas até agora o presidente Castilho não foi proclamado. O que a gente pode entender de tudo isso? Bom, parece que é a nova linha da direita, extrema-direita latino-americana, né? Começou com Trump, esse questionamento da vitória eleitoral, agora está com a Keiko. O Bolsonaro já se pronunciou e até o Macri, argentino, disse que se o peronismo ganhar a próxima eleição, será com fraude. Essa é a linha, então, questionar a vitória eleitoral dos candidatos que não são de direita. O processo eleitoral está terminado na Argentina. Mesmo a recontagem dos votos que a Keiko pediu já foi feita. Quer dizer, não há nada mais que não seja o pronunciamento. Aí, um juiz do Tribunal Superior Eleitoral renuncia, quer dizer, começa a aparecer casuísmos menores que têm retardado o pronunciamento da vitória. É menos difícil hoje ele ganhar do que governar. E com toda essa hostilidade que ele está tendo da direita, ele não vai ter maioria no parlamento,
Ele vai estar governando em Lima, que é a cidade profundamente conservadora, onde a Keiko teve 70% dos votos. Ele tem a mídia contra e ele não tem até agora experiência de governo. Então ele está unificando as outras forças de esquerda e tudo mais, mas na verdade vai ser uma parada muito dura. Até porque os mecanismos de impeachment no Peru foram muito facilitados, tanto assim que os últimos presidentes foram empichados, digamos. Então não é difícil, por alguma circunstância, encontrando algum pretexto, tentarem tirá-lo do governo com impeachment. Ele tem boa capacidade de mobilização popular, mas é principalmente o movimento camponês, de fora de Lima, que não pode também ficar lá o tempo todo. Então, ainda reconhecimento da vitória dele não termina os tempos de instabilidade política no Peru. É uma grande vitória, uma vitória de um candidato sem nenhuma máquina de campanha, que é professor rural, fez uma campanha mobilizadora do Peru profundo, digamos, e ganhou a eleição. Tem dificuldade de reconhecimento e, repito, vai ter dificuldade de governar também. Professor, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos defendeu as eleições presidenciais peruanas, disse que elas foram justas e um modelo de democracia na região, né? Falando aqui entre aspas, que foi exatamente com essas palavras. Como o senhor avalia essa declaração e o quanto, até considerando a tua primeira resposta, isso pode ter algum tipo de impacto para tentar minimizar, minorar essa crise política no Peru? Essa instabilidade política, melhor dizendo. Essa ideia de questionar as eleições era do Trump. Então, na verdade, o Biden está querendo se distanciar daquela atitude de questionamento do resultado eleitoral, que é exatamente o que a Keiko está fazendo, Bolsonaro, eventualmente o Macri. Então, acho que é uma maneira de mudar as alianças preferenciais do Trump na América Latina, mesmo sendo um candidato de esquerda vitorioso, né? Tentar legitimar uma posição mais ampla dos Estados Unidos. A Keiko foi até Washington, tentou uma entrevista na OEA, que foi o grande bastião do golpe na Bolívia, digamos, mas não conseguiu nem isso, nem foi recebida. Então, aparentemente, o establishment norte-americano, do qual a OEA faz parte, não está comprando a versão da Keiko. Agora, professor, por que deu tanto esse problema de apura a urna, aí vem as atas, aí teve todo aquele processo depois, e aí fica todo esse imbróglio. Nesse sentido, como é que fica o povo peruano, o país especificamente, que vive uma crise aí assolada pela crise da pandemia, não só o Peru, como vários países aqui da América Latina, mas especificamente nesse contexto, né, da eleição, teve eleição, mas não se sabe ao certo de quando será proclamado o presidente, que é o Pedro Castillo, que foi eleito nas urnas, e até porque o processo foi reconhecidamente como um processo lícito, um processo reconhecido pelos observadores internacionais que estavam lá, não é, professor Emissada? Como que fica esse clima especificamente no Peru? Deve haver um grande desconcerto, né? Ainda mais que os setores formadores de opinião estão com a Keiko, classe média, mídia, né? Agora, o povão, a grande massa que o elegeu, está fora da capital. Nem sei se ela consegue acompanhar em detalhe e entender essas firulas do Tribunal Superior Eleitoral. Votou, ganhou, terminou a contagem de votos, no entanto, não há o pronunciamento final do resultado eleitoral. Então, deve haver um grande desconcerto no Peru, até porque Castillo não tem ainda os meios de comunicação para poder falar com o conjunto do país. Ele dá entrevistas, sai jornais, tudo isso, mesmo na própria televisão dá entrevista, mas não em canais ligados a ele, né? Então, deve haver um desconcerto na massa da população. Professor, e queria voltar um pouco ao assunto da primeira resposta sobre essa tendência da extrema-direita de questionar eleições e trazer aqui para o Brasil. Porque Bolsonaro voltou a falar sobre isso, inclusive comentou no mês de junho, criticou as eleições do Peru, obviamente, né? Disse que foi uma coisa esquisita e que por isso ele defende auditar votos, enfim, voltou a questionar o nosso processo eleitoral aqui e a defesa do voto impresso. Minha pergunta para o senhor essa situação de questionamento do processo eleitoral
que o Peru está vivendo, que o povo peruano está vivendo, nós brasileiros podemos viver no ano que vem, na avaliação do senhor? Podemos chegar a viver. É a carta que resta ao Bolsonaro, porque, paralelamente a isso, há uma reiteração das pesquisas eleitorais. Não só a situação dele é ruim, como uma situação declinante, quer dizer, a tendência dele não é de recuperação, é de consolidação do favoritismo do Lula. Hoje ele falou aquelas coisas absurdas, porque ele acha, em princípio, achava que quem acha que o processo é legal é que tem que provar. Não, ele tem que provar que acha que houve fraude. Qual foi o argumento dele? O Aécio começou na frente, depois a Dilma virou-se. Se ele fosse ver os dados, saberia que a apuração começou no Centro-Sul, onde o Aécio tinha 2/3 de vantagem. Quando terminou no Nordeste, em que a Dilma tinha 70% dos votos, virou a contagem eleitoral. Não é porque frente. Se o cara faz um gol no primeiro tempo, depois leva 7 no segundo, não quer dizer que o juiz roubou. É o transcurso da luta, né? Esse é o transcurso da apuração, que foi muito claro nesse sentido. E o Aécio começar ganhando, porque estava ganhando no Centro-Sul. Depois perdeu no Nordeste. Isso não é argumento nenhum de que houve fraude, né? Agora, professor, o senhor tocou num ponto, no caso oficializado da vitória do Pedro Castillo, em ele assumindo a presidência do Peru. Vamos falar de governabilidade, professor, né? Porque é o que muito se questiona. Mesmo com a OEA reconhecendo que a lisura da eleição no Peru, mesmo o próprio o presidente americano Joe Biden reconhecendo a lisura da eleição, a governabilidade, professor, o que a gente pode esperar? O senhor falou disso, que ele tem esse problema porque não tem os meios de comunicação, enfim, é um cara do campo, não é da capital, como o governo está sediado em Lima. Essa governabilidade pode deixar o país ainda mais instável, professor? Eu acho que esse é o maior problema. Eu acho que o pronunciamento do resultado eleitoral vai acabar saindo, mais cedo ou mais tarde. Agora, ele já vai assumir sem maioria no Congresso, tendo que apoiar orçamento e tudo mais, e com uma atitude muito hostil e beligerante da oposição. Que não há setores que apoiaram a Keiko que estão reconhecendo a vitória do Castillo. Quer dizer, o país está dividido, né? Literalmente dividido, com uma diferença de 30 mil votos. E repito, passado o processo eleitoral, funciona muito os meios de comunicação de massa, né? Funciona muito a maioria no Congresso, funciona muito o judiciário. Então ele vai ter muita dificuldade para governar. Vão tentar encontrar algum pretexto para fazer logo a votação de um impeachment dele, né? Ele pode mobilizar um povão na rua, não sei por quanto tempo, repito, porque é uma massa que chega de fora de Lima. Lima como cidade e como província é, ao contrário, muito conservadora, né? Ele não vai encontrar aí os setores de massa mobilizados para poder segurar qualquer ação contra ele. Professor, para a gente encerrar, queria saber também do senhor sobre, por exemplo, a eleição do Peru, inclusive essas tensões, elas se assentam muito na questão da polarização. E a gente tem visto processos eleitorais bastante polarizados aqui na América Latina. E aí eu não estou nem falando do Brasil, o Brasil é óbvio, né? Mas de outros países que a gente tem visto de vizinhos, essa questão da direita e esquerda ou de campos progressistas e campos conservadores. O senhor acha que a vitória de Pedro Castillo, ou melhor dizendo, o quanto a vitória de Pedro Castillo pode representar um respiro justamente para o campo progressista, em que pese toda essa dificuldade que a gente já conversou aqui, inclusive de governabilidade em risco? Eu acho que a questão de fundo que divide os nossos países é neoliberalismo e antineoliberalismo. O modelo fundamental do capitalismo nessa etapa histórica é neoliberal. É um modelo que não lhe permite conquistar bases de apoio, não ter governos estáveis. O Macri ganhou eleitoralmente, democraticamente, rapidamente se esvaziou e perdeu com uma derrota enorme. Mesma coisa aconteceu na Bolívia, deram um golpe, um governo que não sustentou, e aconteceu também no Brasil, desgaste do governo Bolsonaro. Então, há polarização porque é um eixo fundamental. A chamada terceira via, a gente nem sabe se ela é neoliberal ou é pós-neoliberal, porque ela não se pronuncia, quer dizer, as duas grandes alternativas estão representadas pelo Lula e pelo Bolsonaro.
no caso do Bolsonaro, pela política econômica do Paulo Guedes. Então, não é ruim que a polarização, né? Ela não precisa ser hostil, agressiva, né? Mas que o próprio Lula, na sua última fala, lembrou que os grandes países de estabilidade democrática na Europa, mesmo os Estados Unidos, todos têm a polarização entre dois partidos tradicionais, né? Isso não é ruim por si só. O ruim é, na verdade, que a divergência seja encarada através da repressão, através da agressividade, do não reconhecimento da eventual vitória do outro, né? Mas polarização certamente há e haverá. Agora, não é polarização entre dois extremos. Há um candidato da extrema-direita e há um candidato que agrupa a esquerda e o centro-esquerda. Então, não é polarização, não quer dizer que os dois polos são extremistas, né? De jeito nenhum. Acho que o da direita, com certeza, é. Tá certo. E com isso quero agradecer demais a participação do professor Emir Sader, cientista político e sociólogo aqui no Revista Brasil TVT. Professor, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E com isso a gente encerra esse primeiro bloco. Vamos para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro frente à maior crise sanitária do país, segue os trabalhos e continua muito agitada em Brasília. Nas últimas 2 semanas, o governo federal entrou definitivo no centro das investigações, com denúncias de corrupção envolvendo a compra de imunizantes. Para repercutir esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Paulo Rocha, senador do PT pelo estado do Pará. Boa noite, deputado. Seja muito bem, senador, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, companheiros e companheira. Boa noite. Boa noite. Senador Paulo Rocha, essas 2 últimas semanas, a CPI da Covid aí no Senado, ela vem ganhando cada vez mais destaques, até porque o governo entrou definitivo no centro do furacão, digamos assim, da CPI, que é apurações e omissões, com denúncias de corrupção, propina, autorização para um reverendo negociar imunizantes com empresa terceirizada que não tem imunizantes. O que o senhor pode falar para a gente, senador? Olha, primeiro o pessoal tem que entender que a CPI é um instrumento importante do outro braço do parlamento, que é o papel dos parlamentares do parlamento brasileiro fiscalizar o executivo. Então, a CPI é um instrumento fundamental e conquista democrática de a investigação democrática a partir do Congresso Nacional. Depois, além dela ter o papel de fiscalização, o presidente tem também a autoridade de reprimir ou até de pedir a reclusão daqueles que flagrantemente estão fazendo um crime ali. Injúria, difamação, mentira, etc, etc. Como a CPI ela se baseia na investigação, em informações que sejam para ela e em documentos que chegam, as perguntas que vão sendo feitas por cada parlamentar e pelo relator, principalmente, são fundamentais para ver as contradições, para aprofundar a investigação. Está claro, já para a CPI e para a população toda, que não só o governo Bolsonaro negou a questão da pandemia, à medida que ele disse que era uma gripezinha, e a partir daí também incentivou a questão de quebrar os protocolos da ciência e da orientação das organizações mundiais, como o caso
isolamento, o caso das máscaras, etc., ele foi instigando, digamos assim, a população a quebrar os protocolos, etc. Tudo isso faz parte de um processo de crimes que o presidente foi processando perante a população. Senador... Além do mais... desculpa, pode continuar, senador, desculpa. Além do mais, o papel do Ministério da Saúde, que todo mundo sabe, o Ministério da Saúde com o sistema SUS, já é um setor preparado do poder público para enfrentar essas questões, quer seja pandemia, quer seja vacinação, enfim. Então, é uma forma mais organizada que tem no mundo de fazer com que a política pública chegue para o cidadão. Portanto, nós tínhamos instrumento público também de enfrentar a questão da pandemia. Foi o presidente da República que controlou e mandava no Ministério, mais do que o próprio ministro, para negar o processo de combate ao coronavírus. Qual é a consequência disso? 520 mil mortes. Então, a CPI tem esse papel de investigar a atuação do governo federal como um todo. Senador, eu E queria aí, com a investigação, o processo de investigação foi exatamente avançando até que se percebeu que, além do não combate das mentiras e do negacionismo que ele implementou, ele também cometeu um processo de corrupção. Certo. E aí, senador, chegando nele... Me permita, só... É que eu queria destrinchar algumas coisas que aconteceram nessa semana, que, como o meu companheiro aqui de bancada, Cosmo Silva, comentou, foi de fato uma semana de grandes turning points, como eu costumo dizer, né? De grandes momentos aí nesse processo da CPI. Ao mesmo tempo em que as situações começam a complicar Jair Bolsonaro e pessoas de sua confiança, a gente teve 2 episódios, a questão da figura do Dominguete, um policial militar da ativa, que nem poderia, né, mas estava fazendo uma negociação, sendo que o Ministério da Saúde não precisaria disso, e o episódio da prisão de Roberto Dias, que gerou basicamente 2 análises. O aspecto legal foi bastante questionado por juristas, quando do ocorrido ainda ali, quando houve a voz de prisão pelo presidente, pelo senador Omar Aziz, e o aspecto político, já que a atitude do senador foi elogiada como que uma forma de moralizar justamente esse processo de investigação que o senhor também comentou anteriormente. Eu queria saber como o senhor avaliou essas duas, como o senhor avalia essas 2 análises, como que foi essa situação, como que bateu isso no Senado naquele dia, na sessão da CPI. A questão é que quem questionou a voz de prisão justificou, quer dizer, o direito de defesa do cidadão. Isso. No entanto, ali foi um flagrante, porque claramente, com as informações que a CPI detinha e ao longo do depoimento dele, ele foi negando, inclusive, a participação direta dele. Então, o presidente tinha essa autoridade de fazer a voz de reclusão para ele. Mas isso tem um processo de defesa. A consequência política disso... O aspecto político da prisão, como o senhor avalia? O aspecto político da prisão tinha 2 situações. A tentativa do próprio presidente da República desmoralizar a CPI, que é esse o método dele, na disputa política ele usa a questão da desmoralização, da desqualificação. Então, a CPI, com essa questão aí, recupera perante a sociedade
digamos assim, a sua autoridade de poder de investigação. E, por outro lado, envolveu também a posição dos militares. Quer dizer, os militares se sentiram... Porque também está chegando nos militares envolvidos no Ministério da Saúde. Então, foi uma reação descabida. Uai, os generais ou quem quer que seja dos militares são santinhos, como eles querem pregar? Então, a investigação, a CPI, tem que dar autoridade para ela, tem que manter a força política que está estabelecida lá, né? E não adianta ameaças, nem do presidente da República e nem das Forças Armadas, porque o parlamento brasileiro vai continuar até para assegurar a democracia e assegurar o papel do poder público, que era defender a saúde do nosso povo. Não dá para que o parlamento brasileiro fique calado depois, por causa dessa omissão do poder público, ver 520 mil brasileiros mortos, que poderia ser evitado. Essa é a questão central. Senador Paulo Rocha, nesta semana, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito enviaram uma carta ao presidente, o questionando os irmãos Miranda e pedindo, olha, então o senhor desmente, o senhor confirma, não confirma, desmente os irmãos Miranda? O presidente Jair Bolsonaro, em relação a esse questionamento, no espaço onde ele costuma falar com apoiadores, tido como chiqueirinho lá próximo ao Palácio do Planalto, usou um termo chulo para se referir, a gente não cabe aqui falar esse termo para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, ao qual o presidente Jair Bolsonaro se referiu à CPI. Dizem, já começa a especulação sobre uma possível gravação envolvendo os irmãos Miranda quando da conversa com o então presidente alertando do que estava acontecendo na compra de imunizantes. Existe esse burburinho de fato? Não existe? O que o senhor pode falar para a gente sobre essa questão? Olha, eu já estou no Parlamento Brasileiro desde 1991. Já participei de todas as CPIs mais importantes do Brasil. CPI do orçamento, a CPI do impeachment do Collor e todas as outras. Esse pessoal que está reagindo assim, o próprio Bolsonaro sabe, que ele também passou 20 anos lá na Câmara Federal, ele sabe que quando a investigação começa a ser esticada nas CPIs, ainda mais só com um homem experiente ali. Imagina o Renan, sendo relator ali. Ele detém de todas as informações que chegam para a gente. Não só documentos impressos em papel, mas como também agora tem a tal das redes sociais, dos WhatsApps da vida, etc. Tudo isso chega. Então, sem dúvida nenhuma, todas essas informações já estão ali. Nós estamos exatamente fazendo a investigação exatamente para não fazer um processo autoritário, né? Mas para poder ficar claro a comprovação. E esses depoimentos são fundamentais, que a gente vai pegando as contradições. E o bom disso, da investigação, que um tenta negar o seu papel, mas deixa vai repetir, para que a gente busque a contradição. É isso que a CPI está fazendo. Nós vamos chamar de novo os irmãos Miranda, nós vamos chamar de novo, e se não ficar bem claro, vamos colocar os dois depoimentos, um com o outro ali, para publicamente eles se enfrentarem ali, etc. É esse o papel da CPI. E nós não vamos recuar. Ou as ameaças do presidente, ou a ameaça de quem quer que seja, esse é o papel democrático
e constitucional do parlamento brasileiro. Senador, o nosso tempo está esgotando, mas eu queria rapidamente só perguntar para o senhor mencionou esse chamamento dos irmãos Miranda novamente, acariações, inclusive a senadora Simone Tebet tem pedido acariações, né? O que a gente pode esperar para a próxima semana? A chapa está esquentando. Então vai acontecer muita coisa daqui para lá. Inclusive, tinha uma estratégia de aproveitar os 15 dias do recesso parlamentar, que tem 15 dias, para dar uma esfriada. Mas a CPI vai funcionar, inclusive, no recesso. Muito bom. Então, já sabemos, vamos seguir acompanhando. Quero agradecer demais, senador Paulo Rocha, senador pelo PT do Pará. Senador, muito obrigada pela participação aqui. Como é? Fique atento que vai surgir muita notícia quente aí para vocês. Então tá bom. Pode dar algum spoiler, senador? Exato. Tem algum spoiler que pode ser dado ou não? Não, agora não. Então tá bom. Então o negócio é a gente aguardar, seguir acompanhando e esperar mais uma vez, em breve, o senador Paulo Rocha novamente aqui com a gente. Tá bom, senador? Obrigada. Grande abraço. Abraço. Abraço, senador. Pessoal, em meio às denúncias de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, movimentos sociais, sindicais e de partidos políticos saíram às ruas em todo o país para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Outros protestos já estão marcados para acontecer ainda este mês em todo o Brasil. Para falar com a gente sobre essa questão, conversamos agora com Ana Flávia, que é jornalista e coordenadora da Central de Mídia da campanha #Fora Bolsonaro. Olá, Ana Flávia, prazer falar contigo. Olá, pessoal, tudo bom? Prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é todo nosso, Ana Flávia. Ana Flávia, os últimos 3 atos que aconteceram em todo o país, eles vêm numa crescente muito grande da população indo às ruas aí, com essa adesão ficando cada vez mais forte, né? O último sábado, várias cidades do país aconteceram manifestações, não só no Brasil, como também fora do Brasil. O que você pode falar para a gente desses atos, como eles se deram e já a expectativa que vem pela frente? Olha, gente, os atos, eles indicam uma crescente indignação contra o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente teve um desafio muito grande, que foi lá em maio, a gente construiu 3 atos nos últimos 35 dias, né? Um pouco mais agora. E lá em maio a gente tinha esse desafio de construir um ato que desse segurança para as pessoas irem à rua em meio à pandemia. Mesmo nós, ali da coordenação da campanha Fora Bolsonaro, a gente foi para a rua com muito receio naquele primeiro momento, porque o desafio era construir grandes mobilizações e manter as medidas de segurança e de prevenção à Covid-19. Então, a questão da distribuição de máscara, a questão do distanciamento social nas manifestações, distribuição de álcool, né? Essa orientação das nossas brigadas de saúde que a gente instituiu nos nossos atos foi muito importante para garantir com que as pessoas pudessem ir ao ato e pudessem se sentir segura mesmo em meio a um cenário de pandemia. Ali, já naquele momento, a gente dizia para quem fosse do grupo de risco, quem tivesse qualquer complicação, ficasse em casa e ajudasse nas redes. O resultado, já no dia 29 de maio, foi que bombou, literalmente, né? Todas as ruas, muitas cidades do Brasil, um processo de mobilização que a gente não via há um certo tempo, né? Bem antes da pandemia, que as ruas não pautavam a política. E desde o dia 29 de maio, o que a gente percebe é que há essa conexão também, né? Das ruas pautarem a política brasileira e pressionarem o Bolsonaro e todo o seu governo. No segundo ato também, né, que a gente fez no dia 19, a gente tinha ainda como desafio manter as medidas de segurança, manter as brigadas de saúde funcionando, manter a paz nos nossos atos e aumentar a mobilização, o que foi feito com muito êxito. A gente vem numa crescente, né, de mobilização aqui no Brasil. E no último dia 3, no último sábado, hoje faz uma semana, a gente repetiu, a gente incorporou mais uma data ao nosso calendário de mobilização, esse
dia 3, lembrando, não estava na nossa agenda, foi devido à própria pressão, né, à própria movimentação que a gente viu na CPI com a denúncia do envolvimento do líder do governo, do Ricardo Barros, e vários indícios de que há um balcão de negócio no Ministério da Saúde negociando a vacina, foi que nós incorporamos mais uma data de mobilização com o dia 3. E, para nossa surpresa, Maria Tereza, a gente viu que a gente conseguiu constituir um ato muito forte também, em mais de 300 cidades, né, aqui no Brasil, no exterior, como vocês bem falaram, em uma semana. Aí foi tudo muito corrido para a gente organizar, comunicar, agitar, e a gente conseguiu manter as mobilizações. A gente tem mais algumas agendas da campanha Fora Bolsonaro. Então, no dia 13, dia da defesa do serviço público, e a gente vai concentrar numa ação contra a venda dos Correios no próximo dia 13. Nessa semana, vão ter algumas ações dos próprios sindicatos Correios, algumas centrais sindicais, movimentação na rede em torno da defesa dos Correios e contra a privatização. No dia 16, vários movimentos de moradia também farão atos em várias capitais, exigindo, né, fazendo parte dessa jornada de luta dos movimentos de moradia contra o despejo, né, continuando essa luta que em alguns estados não conseguiram aprovar o despejo zero, né, e também mais políticas de moradia. E no dia 24, a gente vai ter a nova data nacional da manifestação por Fora Bolsonaro, que está sendo construída pela campanha Fora Bolsonaro. Ou seja, a gente está alargando o nosso calendário de mobilização, introduzindo essas questões, né, a própria luta do Correio, do movimento de moradia, mas o nosso foco é construir grandes atos no próximo dia 24, Fora Bolsonaro, em todo o Brasil e no mundo, e continuar repetindo e ampliando as mobilizações, né, casado com as denúncias, né, mesmo com a questão, né, da compra da vacina, e uma indignação que o nosso povo já não consegue segurar mais, né? Isso é muito importante. Essa indignação vem crescendo, e essa crise política, a pressão das Forças Armadas, né, mais denúncias sobre a corrupção na vacina, vai aumentando o caldo. Então a gente espera que também aumente as mobilizações nas ruas nos próximos atos Fora Bolsonaro. Ana Flávia, queria saber um pouco dessa articulação com o exterior. Por quê? Me chamou muito a atenção, no último dia 3, nas redes sociais eu vi fotos. Eu tenho um primo que mora numa pequena cidade da Bélgica. E tinha ali uma coletividade considerável em frente a uma universidade, a Universidade de Leuven, com as faixas. E eu achei muito interessante. Então, eu queria que você contasse também como é feita essa articulação para que outros países também entrem na campanha Fora Bolsonaro, e o quanto, de repente, a internet, essa coisa da conectividade ajuda, né, nesse processo. Bom, que a internet ajuda, a gente não tem dúvidas, Maria Tereza, porque as menções, né, o uso da hashtag Fora Bolsonaro foi muito forte, né? Tanto no dia 29, que foi o primeiro dia, extrapolou 4 milhões no Instagram, tem aí os monitoramentos do professor Fábio Malini, da Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente acompanha bastante, e outros monitoramentos evidenciando o uso da hashtag na internet, essa movimentação na internet, que também foi muito forte. No dia 19, foi muito forte também imagens que traziam pessoas que morreram, foi um certo luto coletivo, né? Uhum. Lembro aqui no dia 19 que foi a marca dos 500 mil mortos. Então, também isso teve muito forte nas redes e nas ruas. E no último dia 3, a gente repetiu esse uso forte da hashtag, essa ação forte nas redes sociais. Ajuda muito essa conectividade, né? E as manifestações do exterior são costuradas por coletivos de brasileiros que atuam lá fora. Tem a FIBRA, que é uma frente internacional de brasileiros contra o golpe, agora contra o Bolsonaro. Tem coletivos da campanha Lula Livre, que são muito fortes lá fora, que incorporaram a campanha Fora Bolsonaro, ou outros brasileiros que marcaram, se articularam, como na Bélgica, né? Por exemplo, eu recebi uma mensagem da Joana Maranhão, que
que está lá, né, está em Leuven também, e ela falou, quero participar aqui onde vai ter, então a gente vai conectando essas pessoas também, muitos brasileiros que estão fora do país e também não conseguem mais segurar essa indignação contra o Bolsonaro. Está sendo uma movimentação bem bacana. No último ato, a gente teve em 36 cidades, em 16 países, e eu acho que a tendência é aumentar e ter mais participação de brasileiros. Ana Flávia, desde o primeiro ato que aconteceu, que foi chamado lá atrás pelo Fora Bolsonaro, reivindicando vacina para todos, emprego digno, enfim, contra tudo que vem acontecendo, desde o primeiro ato, quando aconteceu e teve aquele volume de gente imensurável, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, e o último agora do sábado passado, a gente tem percebido que o presidente Bolsonaro vem tendo umas atitudes destemperadas, falta de controle, xingando, com ofensas ao Supremo Tribunal Federal, com ofensas às jornalistas mulheres, com ofensas, colocando em xeque aí a questão das eleições. A minha pergunta é, esses atos que estão acontecendo e já com projeção para o dia 24, de várias cidades muito maiores ainda no Brasil e fora, o presidente já começa a sentir o baque, ele já se sente acuado por tudo isso? Qual a sua avaliação? Olha, a minha avaliação individual é que ele já sentiu acuado já desde o primeiro ato. O que estava acontecendo? Só eles iam para as ruas, né? E a gente dizia, não vamos para a rua agora, estamos no meio da pandemia. A gente tentou segurar o quanto pôde, porque a gente sabe que não pode colocar a vida dos brasileiros em risco, né? Mas quando a gente vai para a rua e a gente tem aquela mobilização extraordinária, ele perde o monopólio das ruas, né? Inclusive as manifestações deles têm ficado cada vez mais pequenas. A gente viu a motociata aqui em São Paulo, onde ele inflou o número, mas na verdade era um número bem menor. A gente viu no Rio de Janeiro, né, o último 29 também, que eles tentaram fazer mobilizações pelo Brasil em defesa do voto impresso, já foi atos bem menores, já é um ato, você percebe aquelas pessoas um pouco envergonhadas de estar ali, ou seja, ele está perdendo o monopólio, ele perdeu já totalmente o monopólio que ele tinha das ruas, e essas mobilizações mexem sim com o governo Bolsonaro, né? Isso que a gente fala, as ruas voltaram a pautar a política e isso é muito importante. É claro que ele também ele é muito sagaz, né, do ponto de vista da estratégia, da narrativa. Ele tem várias frentes, né? Tem a linha, a rede bolsonarista na internet, ele tem o próprio personagem, assim, né, que ele encarna ali nas redes sociais para pautar, tergiversar, né, mudar a pauta pública. Então a gente tem que ficar muito alerta com o que ele posta, porque às vezes ele só quer desviar a nossa atenção. É claro que esses eventos agora de ameaça, né, com as Forças Armadas, que ele retuita a nota e posta foto, postou hoje uma foto com a aeronáutica, né, posando ali, ele quer dizer algo com isso, e isso vai demonstrando que ele está cada vez mais acuado do ponto de vista da política, ele vai se isolando, né, conforme essa crise aumenta, principalmente ali no palco da CPI, no Congresso, ele vai se isolando também. Vamos ver até onde alguns setores econômicos vão segurar o Bolsonaro para poder aprovar suas pautas econômicas também, né? Acho que um fim à la Trump pode ser o destino do Bolsonaro e ele já está sentindo isso, por isso que ele aumenta as ameaças, diz que não vai reconhecer as eleições de 2022, né? Diz que se tiver fraude, quer voto impresso, ou seja, ele já está colocando a narrativa dele, antecipando a narrativa dele, que demonstra um Bolsonaro acuado, e talvez um Bolsonaro acuado seja igual aquele animal, quanto mais acuado, mais raivoso, basta saber quem vai suportar e segurar ele por mais tempo. E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí. Descobriram o esquema, rapaz. Rachadinha, vacina.
De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Pessoal, esta semana, uma nota divulgada pelas Forças Armadas em tom de ameaça, após o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, chamar a atenção para uma banda podre que compromete a imagem da instituição, gerou muita indignação em todos os setores da sociedade. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Luiz Felipe de Alencastro, que é historiador, cientista político e membro da Comissão Arnes. Boa noite, professor Alencastro. Prazer falar com o senhor. Boa noite, Cosmo. Boa noite aos nossos internautas. Professor, esta nota, esta semana divulgada pelas Forças Armadas aí, depois que o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, veio a público e explicitou publicamente o que estava acontecendo com alguns militares que estão em cargos chaves do Ministério da Saúde, gerou essa nota das Forças Armadas, que, por outro lado, também muita indignação de vários setores da sociedade. O senhor pode falar para a gente sobre essa nota das Forças Armadas, professor Alencastro? Sim, Cosmo. Essa nota foi uma nota, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Obviamente, a situação, todo mundo sabe que a situação está tensa, mas a surpresa veio do tom dessa nota. E foi uma nota, segundo a informação que se tem, uma nota dessa, aliás, é meio óbvio, a nota foi meditada, foi assinada conjuntamente pelos comandantes-chefes das três armas e do ministro da Defesa, e o núcleo da nota é esse incômodo não, essa reação ao fato de o presidente da CPI ter comentado que havia uma banda podre no Exército que estava metida, por causa dos cargos que ocupa na administração pública, no governo, estava metida em corrupção e que envergonha o resto do Exército. A observação é uma observação inteiramente pertinente, no sentido seguinte: se a hierarquia militar não quer se expor, que proíba os militares da ativa, ela tem poder para fazer isso, de aceitarem cargos políticos e administrativos, nos quais a competência deles pode e deve ser questionada pelos órgãos competentes, e a CPI é um deles, um desses órgãos, e, eventualmente, havendo atos de improbidade administrativa, sobretudo dizendo respeito à gestão do combate a essa epidemia, e essa gestão tem sido catastrófica nesse governo, isso é público e notório no mundo inteiro. O Brasil é um mau exemplo a não ser seguido, a começar pelo negacionismo do presidente da República e do grupo mais próximo a ele, o fato de nomear para o Ministério da Saúde um general, isso é uma coisa inédita na história do Brasil, supostamente porque ele tinha competência para organizar logística, não foi o que se viu no caso específico de Manaus, inclusive ele foi desmentido depois, e de uma maneira geral, no resto do Brasil. Então, eu acho que há uma razão aí muito objetiva. Os comandantes militares e ministros da Defesa deviam proibir os generais da ativa de assumirem postos no governo, coisa que não é feita atualmente, e eles estão profusamente presentes no governo. Ora, eles deviam aprender com a Igreja. A Igreja é uma instituição que tem 2000 anos, viu de tudo, ruptura, cisão, separação, e está aí firme. E o que a Igreja aprendeu? Não pode deixar padre entrar na política. Há um caso muito conhecido no Brasil, o Monsenhor Arruda Câmara,
O Monsenhor Arruda Câmara foi um parlamentar brasileiro nordestino que teve um papel importante na Constituinte, foi até membro da Arena até 1970. Isso hoje não acontece mais. Não tem mais padre na política, a igreja não aceita mais isso. Que o Exército e as Forças Armadas aprendem para a igreja. E há um outro ponto aí, Cosmo, que eu queria salientar também. O ataque ao presidente da CPI vai muito além do ataque ao senador Omar Aziz. Ele ataca o Senado, ataca o Congresso e ataca a soberania dos eleitores que escolhem seus representantes regularmente para o Legislativo. Então, é um ataque à estrutura do sistema democrático. Professor Alencastro, a Comissão Arnes, a qual o senhor faz parte, é membro, se posicionou firmemente contra esta nota e em favor da CPI da Covid. Lembrando aos nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, o Brasil já passa de 530 mil vidas perdidas em decorrência da pandemia. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre essa nota que a Comissão Arnes soltou, repudiando essas declarações aí dos comandantes das Forças Armadas e em defesa da CPI da Covid no Senado, professor. Eu queria lembrar aos internautas que a Comissão Arnes é composta por juristas, ex-ministros, intelectuais, ativistas, e ela conta com 5 ex-ministros do governo Fernando Henrique, dos quais 2 ministros da Justiça, o atual presidente José Carlos Dias e o ex-ministro José Gregório, e há também o ministro Bresser Pereira, a ministra Cláudia Costin e o ex-ministro Paulo Sérgio Pinheiro, e há um ministro do governo Lula, de Direitos Humanos, Paulo Vanucci, e um quase-ministro, porque ele tinha um cargo muito destacado, mas não era ministro, André Singer, que foi porta-voz do governo Lula. O fato é que a comissão fez essa nota, a comissão tem essa autoridade moral e alertando que, justamente, na medida em que os oficiais da ativa e da reserva ocupam em profusão cargos na alta administração pública, eles estão submetidos à Constituição e à lei, podendo ser inquiridos pelas autoridades competentes que investigam legitimamente atos de improbidade administrativa. Isso é uma obviedade, quer dizer, de novo eu saliento, a solução disso é a aprovação dessa PEC, que está aí agora, que vai ser votada essa semana, proibindo militares da ativa estarem no governo. Ponto final, encerra o assunto. Militares da reserva é outra coisa, eles são responsáveis pelo que fazem e não tem nada a ver com a hierarquia do Exército. Agora, a outra coisa também que a comissão chamou a atenção é que esse ato dos comandantes militares, do ministro da Defesa, atacando o governo, tocando o Congresso, não só, eu repito, o presidente da CPI do Senado, talvez tenha estimulado o presidente a retomar a linguagem chula para se referir à CPI, a linguagem chula que ele parece estar envaidecido de utilizar, mas que humilha a nação brasileira inteira, porque ela enxovalha a dignidade do cargo de chefe do executivo para o qual ele foi eleito, e isso vai deixar traços muito tempo. Isso é um absurdo, essa linguagem totalmente irreverenciosa e desrespeitosa com relação ao cargo. Eu queria assinalar também, nesse contexto da nota, que o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Albuquerque Batista Júnior, também usou uma frase extravagante para reiterar essas ameaças.
ele disse homem armado não ameaça, se referindo, obviamente, ao fato de que eram as Forças Armadas que tinham a força e elas não precisavam ameaçar reiteradas vezes os membros do Legislativo e a opinião pública, porque elas tinham meios de intervir pela força. Ora, essa linguagem, homem armado não ameaça, é uma linguagem relaxada, é uma linguagem que se refere a incidentes na rua, no botequim, em lugares onde não reina a lei. Não é uma linguagem adequada na boca, formulada por um oficial general da República, cuja missão no exercício do monopólio da força está estritamente enquadrada pela lei. E ele não é um homem armado, ele é um oficial general da República. A arma é da República para funções definidas pela lei republicana. Então, nós estamos aí numa espécie de vitupério generalizado, estimulado, obviamente, pelo presidente da República, que é um homem que não tem nenhuma compostura, nem estou julgando a questão de fundo da gestão dele, e repetidamente tem insultado a opinião pública e, como eu disse, isso não é digno do cargo dele. Outra coisa que ele faz, que eu queria chamar a atenção, e que me estranha muito porque não vem de hoje, é se referir ao presidente Lula como 9 dedos. O 9 dedos, isso é um desrespeito grotesco, vergonhoso aos acidentados do trabalho e aos mutilados em geral. A imprensa repete isso de maneira sem chamar atenção para esse absurdo. Isso é de uma grande selvageria. Isso foi repetido por colunistas em jornais e na mídia. Isso foi usado pelo Dallagnol e o Moro, magistrados da República, na linguagem deles do Lava Jato. Isso é na linguagem que foi vazada, não é? Para se comunicarem ilegalmente, e ninguém levanta esse assunto. Vamos parar com esse negócio de 9 dedos. Isso é um insulto aos mutilados brasileiros, a milhares de pessoas que sofreram uma mutilação por acidente do trabalho, por acidente de trânsito ou por qualquer circunstância e se sentem degradados por esse tipo de qualificativo. Pelo amor de Deus. Agora, professor Alencastro, o que percebe também nesses termos usados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, chulos, como o senhor bem citou, e que vem ao longo dos tempos aí, o despreparo exatamente, é por conta exatamente disso que vem acontecendo, né? Isso não é palavra de um democrata, não é palavra de um estadista, acima de tudo, quando falta humanidade. Agora, professor, para finalizar, o nosso tempo está acabando. O senhor acredita que no conjunto geral das Forças Armadas elas possam embarcar nessas ideias antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro, ou isso é algum caso isolado? Eu estou certo que não. É um absurdo falar das Forças Armadas em geral, a partir do caso de tal ou tal oficial general, mesmo sendo ministro da Defesa. Como é absurdo falar do judiciário como um bloco. O judiciário, quer dizer, eu me lembro o ministro Lewandowski dizendo isso, o judiciário são dezenas de milhares de pessoas que agem segundo a sua interpretação da lei, e isso vai sendo reequilibrado pelas diferentes instâncias. O Exército Brasileiro é um exército republicano, aprendeu durante a ditadura que essa coisa de querer gerir diretamente um país complexo como o Brasil, e hoje muito mais complexo, porque tem uma sociedade civil muito mais dinâmica, não é possível hoje censurar um jornal, ocupar a redação, como eles fizeram com o Estadão e com os outros jornais, Jornal do Brasil, na época da ditadura, botar lá
um censor na redação que pedia para ver cada artigo que saía da datilografia, da máquina de datilografia do jornalista. Isso é impossível hoje. Vai fazer o quê? Vai proibir a internet no Brasil? Isso dá para fazer na China, onde está proibido e enquadrado desde o começo. Não depois que está espalhado como aqui. Nenhum Erdogan consegue fazer isso direito na Turquia. Então, eu acho que o Exército é perfeitamente consciente disso. Ele não pode, hoje, estrangular as liberdades no Brasil. Ele não tem meios para isso. Não tem nem know-how e tecnologia para instalar uma censura na mídia social, na mídia em geral. E, a partir daí, as reivindicações e os protestos da sociedade brasileira vão continuar se manifestando. É isso que eu queria dizer. Perfeito. Professor Luiz Felipe de Alencastro, historiador, cientista político e membro da Comissão Arnes, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero falar com o senhor em uma próxima oportunidade. Abraço. Obrigado, Cosmo. Um abraço e agradeço a todos os internautas. Abraço, professor. Pessoal, chegamos ao momento cultural com o Colibri na Quarentena. Hoje ele conversa com o rapper MC Edgar. O Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual toda semana e também pelo YouTube da TVT. Se liga só. Olá, pessoal da revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 300 programas ouvindo artistas de todas as áreas. Nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, lives, lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, nós vamos conversar com o cantor, compositor, rapper e MC paulista Edgar. Ele está lançando um novo álbum Ultra Leve, com produção musical de Pupilo e com várias participações especiais. Um papo sobre diversidade de sotaques, a arte e o artista em tempos de pandemia. O programa Colibri na Quarentena, você sabe que vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM de São Paulo, e também no YouTube da TVT, onde você pode acompanhar na íntegra as entrevistas. Um abração a todos e roda, Edgar. Na questão pessoal, assim, eu creio que o que tem me mantido com estabilidade emocional é o lado artístico, graças a Deus e aos meus professores, a amigos que fazem arte antes de mim. Eu sou artista e isso tem me ajudado a fazer um malabarismo com todas essas situações que eu tenho enfrentado. Eu acabei perdendo uma irmã parceiríssima, que trabalhava comigo nas questões de moda, dos figurinos que eu fazia. Ela trabalhava fazendo parte de crochê. Ela chegou a estar com a gente na rádio quando você foi lá? Não, na rádio não. Na rádio 2020? Não. 2020 ela não foi, mas ela participou dos desfiles que eu fiz de 2019 e tudo mais, algumas peças que ela fez à mão. Aquelas roupas que você punha lá, aquelas coisas incrementadas. Bastante coisa das roupas, tinha peças que ela fazia, crochês que eu implementava. E, infelizmente, ela acabou falecendo de Covid-19, bem recente agora também, nesse ano. Acabou falecendo ela e mais 2 irmãs do marido dela que moravam no mesmo quintal. Então tá uma coisa bem delicada. Meus sentimentos, Edgar, meus sentimentos. Não, estamos juntos. O que me fez não também cair numa depressão, numa paralisia, assim, que tá muito fácil de se cair, é novamente a arte, né? Voltar a fazer arte, pensar em arte, acho que isso que me motivou a continuar fazendo e não cair numa tristeza profunda, assim. Então, esse lançamento do Ultraleve, estou produzindo um livro, estou produzindo um filme, comecei a externalizar de diversas outras maneiras para não ter tempo para tristeza, tipo isso, assim. É uma maneira de se alienar, mas de também desabafar, sabe? Transformar esses desabafos em formas artísticas, assim. Mas, na verdade, não é alienar, né, Edgar? Pensando bem, é sobreviver, né? Sobreviver. Porque a gente está dentro, né? Vocês
sempre tiveram um ativismo, né? O teu trabalho sempre foi um trabalho de ativismo. Não é questão de alienar, é questão de sobreviver. Então, tem que estar, a arte é o caminho para sobreviver. Então, a gente tem que Exatamente. continuar fazendo isso. Nós também aqui na rádio continuar fazendo programa, trazendo vocês, discutindo, batendo papo, fazendo uma terapia aqui no ar também, né? Que é um pouco de terapia que a gente faz também. Não, funcional, total. É que a gente às vezes vai é meio que para mostrar também que tipo os artistas não são de ferro, né? Claro. É bem aquele meme assim, tipo, a arte salva, é isso que eu tô falando, a arte salva. Mas quem vai salvar o artista, né? Boa questão. A arte salva, quem salva o artista? Somos o portal na escada da evolução. O ser humano não é o último degrau. Temos a companhia, a força das caboclas. Um chute no saco e spray de pimenta na bolsa. Teaser, a energia negativa expulsa lembranças de quando era uma gatona preta de bruxa. E o monstro sagrado que chamamos de amanhã vem devorando os eventos e trazendo novos festivais. Vamos vivendo um loop eterno de violência, violência, em busca da paz. Diversão, também quero diversão. Também quero diversão, também quero diversão. E diversidade de gênero. Mas aí a Barbie chora. Temos pouquíssimas horas pra decidir de qual lado ficar. E o equilíbrio morreu. No baile nós mete a cara. Se tua polícia disparar, morrerás com a tua própria arma. O Wing e o Wang, nós dois em um tanque. Caças e Yankees se aproximam e tocam um funk bem alto. Toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto. O Wing e o Wang, nós dois em um tanque. Caças e Yankees se aproximam e toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto que diz senta, 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 fica de quatro, senta, 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 sai do quadrado, senta, 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 fica de quatro. Estamos voltando de novo a 64 e senta bala, senta o dedo, senta bala, senta o dedo, senta bala e sinta medo, sinta medo, sinta medo e senta bala, senta o dedo, senta bala e senta o dedo e sinta medo e sinta e sinta e sinta diversão, também quero diversão, também quero diversão, também quero diversão e diversidade de gênero. O Wing e o Wang, nós dois em um tanque. Caças e Yankees se aproximam e tocam funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto. O Wing e o Wang, nós dois em um tanque. Caças e Yankees se aproximam e tocam um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto. O Wing e o Wang, nós dois em um tanque. Caças e Yankees se aproximam e tocam um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto, toca um funk bem alto. Maravilha. Pessoal, você que está em casa deve estar se perguntando onde está a Maria Tereza, né? A Maria Tereza começou o programa comigo, hoje ela retornou das suas férias. Aconteceu um problema técnico nesse terceiro bloco do Revista Brasil TVT deste domingo. Fiquem tranquilos, no próximo domingo a Maria Tereza está de volta
comigo aqui na bancada na apresentação do Revista Brasil TVT. Chegamos ao fim de mais uma edição do Revista Brasil TVT. Boa semana para todos e até o próximo domingo. Tchau!